Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao Clube 700. Este é um programa que traz depoimentos de pessoas de vários lugares do mundo, homens, mulheres, idosos, jovens e crianças, com uma coisa em comum: fé, uma característica indispensável a todo ser humano que quer vencer os obstáculos da vida. Não saia daí, porque hoje nós vamos ver a Operação Blessing em ação na África, a história de uma menininha de 6 anos que perdeu os pais e foi trabalhar no lixo para sobreviver, mas algo aconteceu que mudou sua vida para sempre. Um homem de 81 anos e um milagre surpreendente. Andrew Nelson conta sobre a gangrena em seus pés e o que aconteceu quando soube que precisaria amputá-los. Pior seria me tornar um velho, limitado, que dependeria de outras pessoas e de todos para me ajudar. Desejo de morrer. Frank Pérez perdeu o sentido da vida diante da morte de sua mãe e entrou para o mundo das drogas. Ele nos conta o que o impediu de cometer o suicídio. Eu chutei o balde. Fiquei pendurado lá cerca de 30 segundos. De repente, senti um empurrão. Não posso pagar. E ainda o clipe Não Posso Pagar, de André Valadão. Tudo que eu faço é tão pouco. Tudo isso aqui no Clube 700. Foi vago pra mim. O Clube 700 está no ar e nossa central telefônica já está funcionando. Aqui nós temos pessoas especialmente treinadas para receber sua ligação e te dar uma palavra de ânimo e incentivo. Se está passando por problemas difíceis ou se precisa de uma força, ligue já para nós, queremos orar por você. E agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Operação Blessing, o braço humanitário do Clube 700. Veja como sua colaboração tem ajudado a transformar vidas aqui no Brasil e em todo o mundo. Hoje nós vamos à África conhecer a pequena Deborah. Veja só. Todos os dias, Deborah procurava comida no lixo. Às vezes, sua fome a fazia pegar cascas e grãos que as mulheres deixavam cair. Outras vezes, ela implorava por trabalho aos moradores. Eu limpei lugares muito grandes com uma enxada e juntei o mato que sobrou com a minha mão. Deborah levava seu pequeno corpo ao limite, limpando e cavando trincheiras. Por um dia inteiro de trabalho puxado, ela recebia isto: uma pequena tigela de arroz. Apesar de seu trabalho duro e esforço para sobreviver, Deborah ainda passava fome. Foi quando Esther, uma missionária cristã da Nigéria, a viu pegando lixo. Quando a vi, me emocionei porque ela estava muito magra e pensei, que criança magrinha, vou ajudá-la. Mesmo tendo dificuldades para criar os próprios filhos, Esther e o marido levaram Deborah para sua casa e a adotaram. O casal cultiva vegetais em um pequeno pedaço de terra, mas não tinha comida suficiente para alimentar a família toda. Com tantas crianças, eu me perguntava o que vou fazer. Esther entrou em contato com a Operação Blessing. Com a ajuda de pessoas como você, a Operação Blessing deu a esta família uma ajuda de R$800 para pagar os estudos de Deborah, roupas, alimentação e outros gastos familiares urgentes. E o Clube 700 também presenteou a família com um poço novo, uma fonte de água limpa e potável. E por fim, para auxiliar Esther a sustentar sua grande família, a Operação Blessing os ajudou a iniciar uma pequena criação de porcos, que são muito procurados no vilarejo. Eu tô muito feliz vivendo aqui com tudo que temos agora. Eu não quero mais voltar para as ruas. Ajudar pessoas em todo o mundo é um dos alvos do Clube 700. E isso só é possível porque você se importa. A Operação Blessing, braço humanitário do clube, age em diversas comunidades, levando amor e esperança de forma prática. Se você quer ser um parceiro deste projeto, ligue para nós e faça a sua contribuição para que vidas, assim como a vida de Deborah, tenham um futuro. E se é você quem precisa de uma força da nossa equipe de conselheiros, pode contar com a gente. Ligue agora, pois vamos orar por sua vida. E daqui a pouco, Andrew Nelson, um homem que estava prestes a amputar os pés, mas experimentou um milagre incrível.
A vida pode ser tão mais simples se nos lembrarmos de manter nossa atenção nas coisas de cima. Ligue para o Clube 700. Tudo pode mudar para melhor se voltar sua atenção para Jesus. O Clube 700 está de volta e eu quero te convidar a ligar para nós. Isso mesmo, você pode ligar para o Clube 700 utilizando o número que aparece no seu vídeo. Nossos atendentes estão de prontidão esperando a sua ligação. Nosso objetivo? Orar por sua vida. Se precisa de uma força, ligue para nós, queremos orar por você. Com certeza você já ouviu falar em milagres, não é mesmo? Mas será que eles realmente existem? Eu creio que sim. E você vai assistir agora a história de Andrew Nelson, um homem que experimentou o milagre da cura. Com 81 anos de idade, Andy Nelson sempre foi uma pessoa muito ativa. Aos 16 anos e meio, ele falsificou a assinatura de sua mãe e se juntou à Marinha dos Estados Unidos para lutar a Segunda Guerra Mundial. Quando as funções normais de marinheiro ficaram monótonas, ele entrou para a força de elite chamada Frogman, precursora da Navy SEALs de hoje. Precisava ser bom nadador e eu era. Precisava ser magro e pobre e eu era. E tolo que eu também era, então ajudou. Ele mostra com orgulho seu velho uniforme, decorado com uma estrela de bronze por seu valor e um coração púrpura que ganhou em Okinawa por ferimentos de granada. Por anos foi voluntário no porta-aviões Yorktown, agora um museu ancorado em Charleston. Mesmo com diabetes tipo 2, ele anda a cada centímetro desse navio, contando sua história e sobre sua própria participação nas guerras do seu país. Andy nunca pensou duas vezes sobre subir e descer as centenas de degraus desse navio. Mas então percebeu que não conseguiria. A princípio, pensou que fosse a idade, mas então descobriu que era algo muito mais sério. Primeiro os meus dedos dos pés começaram a perder a cor. Eu não sentia muita coisa, podia espetá-los, bater o pé e não sentia muita coisa. E não me importei muito até que começou a subir pela minha perna. E os meus dedos começaram a ficar pretos. Sendo o durão que é, Andy ignorou os sintomas. Nem sequer os mencionou para sua esposa Phyllis, que é uma enfermeira aposentada. Ele nunca reclamou, nunca disse nada, até uma noite que ele estava sentado na cadeira e tirou as meias e por alguma razão olhei e aí eu vi seus pés. Phyllis levou Andy ao pronto-socorro. Lá, os médicos o encaminharam imediatamente para um cirurgião vascular, Dr. Edward Morrison. O que ele viu não foi animador. Andy praticamente não tinha circulação em seus pés e a gangrena já havia se espalhado. Ele explicou que 3 artérias em cada perna levam sangue para a parte de baixo e para os pés. No caso de Andy, todas estavam totalmente bloqueadas. Não havia uma artéria boa, com sangue fluindo e uma boa abertura. Essa é uma normal? Isso mesmo. A dele estava totalmente bloqueada. Bloqueada daqui para baixo, nas pernas direita e esquerda. Para um homem ativo como Andy, a análise final do doutor foi devastadora. O que o Dr. Morrison disse? Ele falou, odeio dizer isso, mas não existe cura fácil. É amputação dupla. E como você reagiu a isso? Muito mal. Foi como ser atingido novamente por uma granada. E... para mim, o pior seria me tornar um velho, limitado, que dependeria de outras pessoas e de todos para me ajudar. Andy e Phyllis tentaram imaginar a vida pela frente. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe, por bem ou por mal, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Eu sei que o Senhor me dará força para fazer tudo o que terei que fazer. Eu senti exatamente isso, então eu disse... Deus, me dê forças para enfrentar isso. Para enfrentar isso porque tu tens tudo e eu não tenho razão para duvidar de que não estarás ao meu lado. Enquanto eles e centenas de amigos e familiares oravam por Andy, Phyllis disse que Deus deu a ela uma palavra de sabedoria. Eu sabia que suas pernas não seriam amputadas. E aí eu disse a um amigo meu, sabe, eu estou sentindo uma paz total sobre isso. Phyllis começou a notar algumas mudanças. Comecei a notar alguma cor e o preto desaparecendo. Cada um de seus dedos estavam totalmente pretos. E o Dr. Morrison disse que estava em estado de gangrena, mas eu os vi clareando. E na próxima visita ao consultório, sinais de circulação e sensações haviam voltado aos pés de Andy. Espetaram agulhas nas solas dos meus pés e eu gritei, eu senti.
Não sentia na semana anterior. Seus pés não estavam mais pretos e nem seus dedos também. E a circulação havia voltado a fluir. Quando me vesti e saí daquele lugar, eu flutuei. Eu disse... Sabe, a minha boca estava doendo de tanto rir. Eu sorri, acenei para todos. Puxa Deus, que sensação ótima. Dr. Morrison disse que só há uma explicação. Foi milagre. A humanidade não curou esse homem. Isso eu posso dizer. A tecnologia falhou com esse homem. Andy recuperou o uso total das suas pernas. Ele faz exercícios regularmente e voltou a contar histórias de guerra aos visitantes do Yorktown. Agora ele e Phyllis têm uma nova história a contar. Quero contar às pessoas a história da glória de Deus. Deus leva toda a glória, não fizemos nada. Ele nos ama tanto que foi até mesmo para a cruz. Foi uma bênção me recuperar. E de repente havia voltado a andar com minhas pernas. E toda manhã eu a sinto, já faz um ano. Toda manhã, quando me levanto, a primeira coisa que faço é olhar para baixo e dizer: obrigado, Deus. Muito obrigado. Milagre existe. Não é coisa do passado, de tempos remotos. Deus age também em nossos dias com poder e cura. Andrew Nelson experimentou em sua própria vida. Se você também tem vivido problemas em sua casa, em sua família, se precisa de uma força em oração, ligue para nós. Nossa central de atendimento está aguardando seu contato. Queremos ajudar orando junto com você. Conte com a gente. E daqui a pouco, Frank Pérez, um homem desesperado que à beira do suicídio descobriu a razão de viver. Já, já. Às vezes fica difícil trabalhar. As coisas nem sempre vão pelo caminho que desejamos que fossem. Se precisa de ajuda, ligue para o Clube 700. E com Deus, as coisas vão melhorar muito. E já voltamos. Obrigado por sua companhia aqui no Clube 700. Se você deseja uma oração, pode contar com a gente. Nossos atendentes aguardam a sua chamada. Se você precisa de uma palavra de ânimo ou se conhece alguém que esteja passando por um momento difícil e crê que através da oração as coisas podem mudar, ligue para nós. Será um prazer orar com você. E agora eu te convido para assistir ao depoimento de Frank Pérez. A perda da mãe, uma vida atribulada, o envolvimento com as drogas. Quando a morte parecia a única solução, ele descobriu o verdadeiro motivo de viver. Vamos ver. Eu entrei no banheiro e eu vi a minha mãe caída no chão. Ela tinha tido uma overdose de heroína. As drogas quase mataram a mãe de Frank Pérez, mas isso não o impediu de também se tornar um viciado. Fui viciado em metanfetamina por 16 anos. Eu comecei com tinta, maconha e como era uma criança pobre, criada nas ruas, cheirávamos gasolina. E quando cheguei ao colegial, me envolvi com o PCP, que é o pó de anjo. E comecei a usar mais alucinógenos, como o ácido. Frank cresceu cercado de viciados que não se importavam com o que ele fazia. Eu realmente não tive supervisão enquanto crescia. Então, enquanto as crianças normais estavam em casa e na cama às 8 horas, eu estava pelas ruas até 9, 10 horas com meus amigos ou com pessoas mais velhas. Frank começou a imitar o uso de drogas que via em casa. Eu tinha cerca de 7 anos e meu cunhado e alguns amigos estavam no quintal cheirando tinta e eu fui ver o que estavam fazendo. Eu comecei a falar com eles e perguntei por que estavam fazendo aquilo. E eles responderam: experimente. Logo, a polícia prendeu a mãe de Frank por tráfico de heroína e a mandou para a prisão. Quando eu ia visitar a minha mãe, não queria deixá-la.
Porque eu dizia a ela que não importava o que houvesse, nada iria nos separar. Sempre quis ficar com a minha mãe. Mas Frank foi obrigado a viver com seus tios. Quando você é criança, vê o jeito como as outras pessoas amam seus filhos. Apesar de serem meus tios, eu realmente não me sentia parte da família. Alguns anos depois, sua mãe saiu da prisão. Ela começou a frequentar a igreja e entregou sua vida a Jesus. Então, de repente, aconteceu uma tragédia. A mãe de Frank morreu de ataque cardíaco. E este foi o momento que me tornei amargo e agressivo. Eu pensava, que tipo de Deus faria isso? Porque a minha mãe estava na igreja. Tinha mudado de vida. E ele a levou. Frank não queria nenhum envolvimento com Deus. Eu realmente o odiei pelo fato de ter levado a única pessoa que realmente significava em minha vida. A única pessoa que eu podia falar de tudo. Ele a levou num lugar e numa hora em que eu achava que tinha recuperado a minha mãe. Revoltado, Frank procurou uma poderosa combinação de drogas tentando aliviar sua dor. Eu acordava de manhã para ir trabalhar e, se me sentisse meio cansado, eu ia até a garagem e usava um pouco de metafetamina. E no caminho para o trabalho, fumava um pouco de maconha para ficar mais relaxado. Então, durante o dia, eu usava maconha e usava metafetamina. E quando chegava em casa de noite, para conseguir dormir ou pelo menos descansar, eu tomava Valium para relaxar. Eventualmente, a dor se tornou impossível de suportar. Frank decidiu se suicidar. Naquele momento, eu estava em um ponto que, se eu morresse naquela noite, quem se importaria? Então, vi 2 baldes grandes e coloquei um em cima do outro e tinha uma corda. Eu peguei aquela corda e fiz um laço e joguei sobre a madeira do teto da garagem e amarrei na bancada e me pendurei para ver se aguentava. Eu chutei o balde. Fiquei pendurado lá cerca de 30 segundos. De repente, senti um empurrão. Me apoiei onde meus pés tocavam o chão. Apoiei meus dedos o suficiente para tirar a corda do pescoço. E isso me deixou assustado no momento em que nada me assustava. Eu não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada, e naquele momento eu senti medo. Frank percebeu que era hora de procurar ajuda. Ele decidiu falar com um pastor local. E essa conversa levou Frank até Jesus. Ele pediu para eu fechar os olhos e perguntou, está pronto para mudar de vida? Eu disse, bom, eu não tenho nada a perder. Não tenho nada. Eu disse, sim. E ele me disse, feche os olhos e repita esta oração depois de mim. Senti algo diferente. Senti uma paz que nunca havia sentido em minha vida. E naquele momento, eu soube que algo estava diferente. Que o verdadeiro Deus vivo de quem falavam, que as pessoas tentaram me dizer, existia. Porque naquele momento, eu me senti livre. As drogas não controlaram mais a vida de Frank. Ele está completamente livre de 24 anos de vício. Eu estou muito agradecido por como Deus me mudou e apesar de tudo que passei e enfrentei, eu vi o poder de Deus em minha vida. Agora, ele quer que outros encontrem a mesma liberdade e paz que ele descobriu. O Deus para quem eu orava, realmente me libertou da minha prisão. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por ele. Frank teve uma família desestruturada. Experimentou todo tipo de drogas e tentou o suicídio. Mas em meio à sua dor, ele tomou uma decisão. Entregou o controle de sua vida a Cristo e foi transformado pelo amor de Deus. Talvez você esteja pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não uso drogas, eu tenho uma boa família, um emprego, amigos. Mas ainda assim, você já se sentiu triste, perdido? Pensamentos de morte também já passaram pela sua mente? Deixe-me ser bem sincera e objetiva com você. Sem um encontro com Deus, sua rota é a estrada da morte. Alguns vão para o final do caminho rapidamente, através de um estilo de vida como o de Frank. Outros vão para o final devagar, tranquilamente, acreditando que está tudo bem. Mas a verdade é que não está. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Pecado é tudo o que te afasta de Deus,
tudo que te separa dele. Se você opta por um estilo de vida como o de Frank, que deixa Deus do lado de fora, então seu salário é a morte. Ou seja, viver separado de Deus, eternamente. Separado para sempre do amor, da fonte de toda beleza, da perfeição e alegria. É viver separado da verdadeira vida. A escolha é sua, toda sua. Pense nisso. Que rota você está tomando? Onde vão dar os seus passos? Se você deseja escolher o caminho da vida, então ore comigo agora. Ó Deus, eu não quero que os meus caminhos terminem em uma eterna separação do Senhor. Por isso eu abro agora o meu coração para Ti, Senhor, e te peço, entra agora na minha vida, transforma meu modo de viver, meu modo de encarar as coisas completamente. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em Teu nome, amém. E agora eu tenho uma mensagem para você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu quero te incentivar a frequentar uma igreja onde a Bíblia, que é a palavra de Deus, seja pregada e vivida. Se você precisa de uma força, uma palavra de incentivo, pode ligar para a gente. Nós aguardamos o seu contato. Queremos te conhecer e orar por você. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, mas deixo um convite para você. Acesse nosso site. Lá você encontrará depoimentos, matérias, clipes e diversas mensagens no nosso blog. Vai poder também assistir novamente a este e a outros programas Clube 700. Não deixe de nos fazer uma visitinha. O endereço está aqui, no rodapé do seu vídeo. E antes de me despedir de você, eu quero lembrar que o amor de Deus por nós é sem medida. Ele nos ama não é pelo que temos ou pelo que fazemos, mas por quem nós somos. Ele ama a mim e a você com amor tão grande que enviou seu Filho, Jesus, para que pudéssemos ser salvos. Suas bênçãos, seus milagres, seu cuidado, sua salvação, tudo que Deus fez e faz por cada um de nós, não há como pagar. E esse é o nome do clipe de André Valadão que deixo para você refletir. Não posso pagar. Um grande abraço e até o próximo programa. Como cheguei aqui, para onde vou, as respostas encontrei no Salvador. Como eu nasci, como cheguei aqui, para onde vou, as respostas encontrei no Salvador. Não posso pagar, não posso pagar tudo que eu faço. É tão pouco diante do preço que foi pago pra me salvar. Não posso pagar, não posso pagar tudo que eu faço. É tão pouco diante do preço que foi pago pra me salvar.
iniziali in